O milionário fica chocado ao saber que a virgem vai se casar com um mendigo negro. As luzes da metrópole brilhavam como estrelas em um céu urbano, enquanto Victor, o milionário carismático, deslizava pela multidão sedenta por glamour. Ele estava habituado a festas extravagantes, uísque envelhecido e mulheres deslumbrantes. Mas naquela noite tudo mudou. A música pulsava e o cheiro de opulência pairava no ar. Mas a visão de Maria, com seu jeito simples e encantador, o pegou de surpresa. Uma jovem virgem, filha de floricultores, que parecia viver em outro mundo, diferente da bolha de excessos em que Victor se afundava. Ele a observava do outro lado da sala, uma rosa em meio a um campo de lírios. Intrigado, ele a seguiu até a floricultura onde trabalhava. O aroma doce das flores tornava o espaço mágico, e a simplicidade da vida dela tocava seu coração de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Mas era Thomas, o mendigo que cruzava os caminhos da jovem, que o deixou em choque. Um homem de aparência desgastada, envolto em mistério, que, segundo boatos, tinha um passado obscuro, daqueles que a sociedade geralmente ignora. Victor não entendia como ela poderia se interessar por alguém assim. O ódio e a curiosidade se instalavam em seu peito, como uma tempestade prestes a desabar. Determinado a desvendar esse novo enigma, Victor começou a observar Tomás. As conversas sussurradas ao redor da imposição social ressoavam em sua cabeça. A plateia, formada por pessoas de olhares críticos, lançava olhares de desprezo ao mendigo que, muito além do que se via, guardava um talento artístico impressionante. Ele havia sido um pintor promissor, antes de um erro trágico mudar sua vida para sempre. E Maria, com seu brilho gentil, parecia ver algo nele que ninguém mais via. Enquanto o relacionamento entre Maria e Thomas se aprofundava, Victor se sentia como um espectador em sua própria vida. Ele tentava ignorar as trocas de olhares íntimos entre os dois, mas a cada minuto se sentia ficar mais isolado. A questão emergia como um grito ensurdecedor. Até que ponto a aparência e o status realmente importavam? Ele já havia se acostumado a ser o centro das atenções, ensaiando sua vida em um palco onde apenas os ricos brilhavam. Mas, ao ver Maria sorrir para Thomas, um frio percorreu sua espinha. O que ele realmente estava disposto a sacrificar por amor? A revelação final veio em um evento inesperado. Uma exposição de arte na qual os quadros de Thomas foram expostos sem que ninguém soubesse quem era o autor. Em meio a olhares intrigados e reações de espanto, ele ficou chocado ao descobrir que Thomas não era apenas um artista. Ele tinha uma conexão direta e trágica com sua própria família. Nesse instante, todas as estruturas que ele conhecia começaram a desmoronar. Victor observou a troca de olhares entre Maria e Thomas, um momento pesado e carregado de significados. O desespero o atingiu em cheio, levando-o à pergunta cruel. Ele estava realmente pronto para enfrentar a verdade que poderia destruir não apenas suas muros emocionais, mas todo o seu mundo. Uma brisa fria atravessou o ambiente, e a metrópole parecia silenciar à sua volta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Victor estava paralisado. A revelação de que Thomas era um artista talentoso inverteu todas as suas expectativas. Ele não podia acreditar que, em meio ao terror emocional que sentia, havia uma conexão familiar entre ele e o mendigo.
Um encontro que despertava um eco de dor no passado de sua própria família. O que isso significava? O que mais estava escondido sob aquelas camadas de tinta e dor? No meio do tumulto de sentimentos, uma explosão de risos e conversas ao redor da galeria ofuscou seus pensamentos. Mas ele não conseguia desviar o olhar do casal. Maria e Thomas conversavam. Ela sorria de um jeito que simplesmente possuía. Era uma risada leve, quase infantil, como se os dois estivessem em um mundo à parte, longe de julgamentos. Aquilo o feriu. Ele se lembrava de sua própria vida, repleta de promessas vazias e sorrisos ensaiados. O que ele tinha a oferecer em troca de um amor tão genuíno? De repente, muita agitação tomou conta do ambiente. Um homem entrou na galeria, a cara marcada pelo desespero. Ele erguia um cartaz em sua mão trêmula, gritando: "Thomas, é você! Meu irmão, você está vivo!" Um silêncio pesado instalou-se. Os olhares se voltaram para Thomas. Victor sentiu o coração disparar. Será que era mesmo verdade? Thomas tinha um irmão? O homem, desmoronando em lágrimas, se aproximou, e a expressão de Thomas se transformou em uma mistura de choque e confusão. Ele estava paralisado, como se as palavras estivessem lhe tirado o ar. "Eu pensei que você estivesse morto. Onde você esteve todo esse tempo?" O homem chorava e as emoções se aglomeravam no ar, criando uma tensão palpável. Maria, confusa, observava enquanto um novo mundo se desdobrava diante dela. Thomas não era apenas um mendigo com um passado sombrio. Ele tinha uma história que o ligava àquele desconhecido, como um capítulo não escrito em suas vidas. Victor, agora sufocado pelo peso da verdade, deu um passo à frente. Seu corpo se movia por impulso. "Espere, deixe-me entender isso." Sua voz cortou o silêncio. O irmão de Thomas o encarou. A ira e o alívio se misturavam em suas expressões. Você pôde ignorá-lo assim, enquanto eu lutei por ele, por nós." O homem se virou para Victor, apontando com desespero. "Acha que o dinheiro compreende tudo? Temos que voltar, Thomas." Victor sentiu um nó na garganta. Ele nem mesmo sabia que estava preso em sua bolha até aquele momento. Uma avalanche de sentimentos o atingiu. O que ele sabia sobre amor e conexão agora parecia trivial diante da profundidade daquela relação. Thomas, finalmente quebrando o silêncio, olhou para Maria, e seus olhos estavam cheios de dor e raiva, mas também de compreensão. Eu não sabia que você ainda estava vivo." Ele murmurou, as palavras tremendo em sua boca. A multidão na galeria sussurrou, chocados. Victor percebeu que tudo tinha mudado em questão de segundos. Ele estava na borda de um abismo, a linha entre ser um espectador e um participante ultrapassada. A verdade que ele pensou ser apenas uma pequena fraqueza se transformou em um turbilhão. O que ele estava prestes a perder? E mais importante, quem era ele neste novo enredo que se desenrolava? Os olhares estavam fixos, e um novo drama começava a tomar forma. A história do mendigo agora incluía tragédias não contadas, laços rompidos e promessas feitas no passado. Victor sentiu que seu próprio mundo desmoronava, enquanto uma nova narrativa se formava diante dele. E ele se perguntou: estava pronto para enfrentar não só a revelação sobre Thomas, mas também o que isso significava para o seu próprio coração? A respiração de todos na galeria estagnou. Um novo capítulo estava prestes a começar, e Victor percebeu, com um frio na espinha, que ele poderia não ser o centro das atenções por muito tempo. O clima na galeria era de tensão pura. Victor estava paralisado, tentando processar tudo. Ali, sob os olhares dos presentes e as emoções intensas, algo começou a germinar, algo que ele não esperava. O homem que se apresentara como o irmão de Thomas, consumido pela dor, virou-se novamente para Thomas,
a voz tremida. Você não pode ficar aqui. Tem todo um legado seu. É hora de voltar para casa. As palavras cortaram como uma faca. O pânico tomou conta do lugar. Maria, olhando para Thomas, não sabia se ria ou chorava. Uma mistura de esperança e desespero. Mas então, algo estranho aconteceu. Um grito irrompeu da multidão, e todos viraram os olhos para o fundo da galeria. Uma mulher entrou às pressas, com os cabelos desgrenhados e uma expressão de pura angústia. Seu olhar buscava freneticamente por alguém. Thomas, ela gritou, e a multidão ficou em silêncio, esperando. Thomas, é você? Meu Deus, eu achei que você estivesse perdido. Victor sentiu o sangue escorrer de seu rosto. A mulher não era estranha. Na verdade, ele a reconheceu. Era Carla, a ex-esposa de Thomas, uma artista em ascensão, desaparecida anos atrás. A mesma mulher que, segundo os boatos, havia deixado tudo para trás quando a vida de Thomas desmoronou. O choque foi profundo. Como ela poderia estar ali agora? Como se o passado estivesse voltado para assombrá-los. Enquanto todos observavam o reencontro, a sala parecia girar. Thomas, com um olhar agonizado, encarou Carla. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Você está viva? Ele mal podia acreditar. Eu procurei por você. Thomas, não pode ser assim. Você precisa entender. A voz dela estava carregada de dor e urgência. Eu fiz escolhas. Me perdi em um mundo de fama e álcool. Mas não era por você que eu queria fugir. Cada palavra era como uma punhalada. Mas ainda assim, havia uma verdade crua. Envolvida, Vit se sentiu como um intruso em uma história que não lhe pertencia. Sua vida extravagante, repleta de superficialidades, parecia insignificante diante da tempestade de emoções que invadia a galeria. Os murmúrios dos convidados se intensificaram. Era um espetáculo digno das mais trágicas peças de teatro, e ele, sem querer, estava no centro do palco. Então tudo começou a desmoronar. Thomas, em um impulso quase desesperado, olha para Maria. Eu nunca quis que você fizesse parte disso, mas você foi minha luz. O coração de Victor disparou. Ele não conseguia mais separar o amor da possessão, enquanto sua compreensão sobre a vida, a arte e os relacionamentos se transformava em uma confusão. Carla olhou nos olhos de Thomas. Uma conexão profunda, uma história não contada dançando entre eles. Mas eu sou a razão pela qual você não pode ficar. Não agora. O eco daquela frase reverberou no ar, e algo se rompeu. E no meio do caos, uma verdade que Victor nunca esperou se formou na sua mente. Thomas não era um mendigo comum. Ele era um artista, um amante, uma figura trágica cuja história estava entrelaçada à de Carla, e agora a dele. Tudo o que Victor acreditava saber sobre status e amor começou a se desfazer. O primeiro artista da sala se tornava um ícone, e ele, o simples espectador, se via debater. Entre o desejo de tê-la e a necessidade de deixá-la ir, as luzes da galeria pareciam mais brilhantes, mas o peso da realidade era esmagador. Um vazio imenso e dançante surgiu, levando Victor a questionar tudo. Quem era realmente Thomas? O que mais ele não sabia sobre Maria, sobre Carla, sobre si mesmo? Enquanto a multidão vibrava com a cena, ele percebeu que, a partir daquele momento, as cartas estavam na mesa, e o jogo havia mudado. E qual seria a próxima jogada? O clima na galeria era tenso. As palavras pulsavam no ar, enquanto todos observavam a cena se desenrolar. Victor ainda estava paralisado. O reencontro entre Thomas e Carla tinha mudado tudo. Os olhares inquietos da multidão agora se voltavam para o novo drama. O coração de todos parecia coletivo, e Victor se perguntou o que mais estava por trás dessa história. Thomas, angustiado, encarava Carla. Você me deixou. Ele tentava conter a raiva. As lágrimas brotavam nos olhos dele. Cada palavra carregava um peso histórico. Maria, ao lado, olhava confusa.
Ela não sabia se deveria se afastar ou se aproximar. O eco das palavras de Carla a atingia como um furacão. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma nova explosão de vozes irrompeu a porta da galeria. Duas figuras entraram, balançando a cabeça em reprovação. Era o pai de Victor e mãe, separados por anos, mas unidos na fúria que emanava de seus olhares. "O que você está fazendo aqui?" gritou o pai, a voz cortando a tensão como uma faca. Victor sentiu o sangue esfriar nas veias. Não, não é o momento. Ele se virou, esperando encontrar apoio em Maria, mas o olhar dela estava fixo em Thomas, e a própria luz na sala parecia se apagar. O que estava acontecendo? A relação entre eles começava a se distorcer. "Você trouxe isso para sua vida", continuou o pai, apontando para Thomas. "Um mendigo? Um fracassado? Um esquecido?" As palavras cortavam como facas. A multidão agora estava dividida entre o horror e a curiosidade. O murmúrio crescia. O irmão de Thomas, ainda ali, gritava: "Sociedade, olhem para o que vocês fazem com as pessoas. Ele é um artista." O tom de desespero deixava todos inquietos, mas ninguém se atrevia a perguntar o que estavam pensando. Victor começou a sentir a pressão subir. Ele não podia deixar isso acontecer. "Pai, pare!" Mas era tarde demais. Carla, agora com os nervos à flor da pele, começou a falar. "Você não sabe como foi difícil para mim, Thomas. Eu não me perdi. Eu estava tentando te proteger." As palavras ecoaram como uma bomba na sala. Victor ficou atordoado. Como assim proteger? Que segredos eles estavam compartilhando? A tensão aumentava. Em meio à confusão emocional, uma segurança de segurança se aproximou, seu olhar severo. "Precisamos encerrar esse evento. As coisas escaparam do controle." Mas foi ali que a reviravolta veio. Num movimento repentino, Carla olhou para o segurança. "Não, nós precisamos falar sobre a verdade." Suas palavras soaram como um alarme, e todos silenciaram. "Thomas, eu tenho algo a te contar." Ela respirou fundo, a sala em completa expectativa. "Você não é só uma artista. E sua história? Você não sabe." Mas o chão pareceu se abrir sob os pés de Victor. Que verdade! O muro que havia construído ao seu redor estava se despedaçando. Ele se sentia exposto, na berlinda. E no último momento de revelação, as portas da galeria se abriram novamente. Um homem entrou gritando, seu rosto pálido e os olhos arregalados. "Chegou a hora de revelarmos tudo. É hora da verdade bipartida." A tensão explodiu. Quase como um filme de suspense, a sala se tornava um espaço de segredos e mentiras reveladas. E no fundo, um pensamento assombrava a todos. Quem era realmente Thomas? O que estava acontecendo? Que verdades ainda estavam enterradas, à espera de serem reveladas no caos? As palavras de Carla pairavam no ar como uma bomba prestes a detonar. O silêncio na galeria era quase palpável, enquanto todos os olhares se fixavam em Thomas, que parecia congelado. O que ela tinha a dizer? As nucas se torciam, dedos se cruzavam nervosamente e o murmúrio crescente da multidão tornava-se um fundo insuportável de ansiedade. "Você não sabe." A voz de Carla tremia, a emoção quase a dominando. Você é o filho perdido de um artista famoso. Seu pai não era só um pintor comum. Ele era uma lenda, um ícone do mercado de arte." O estômago de Victor se revirou. Um filho perdido? O que isso tinha a ver com eles? A ideia parecia absurda. Mas ele não era o único que pensava assim. O irmão de Thomas arregalou os olhos, sua mente correndo em velocidade. "O que você está dizendo? Isso não faz sentido." Silêncio. A galeria parou. Victor começou a suar, sua mente tentando fazer sentido. Thomas, que até aquele instante parecia um mendigo sem história, era agora um herdeiro de um legado artístico que poderia abalar o mundo da arte. Ele olhou para Maria. O choque na expressão dela nem se compara ao que ele sentia. "Carla, isso é loucura!" Thomas finalmente quebrou o silêncio, suas mãos tremendo. "Não, ele me abandonou. Nunca tive herança. Isso não pode ser verdade." Ele olhava para ela com desesperação,
como se buscasse a resposta em seus olhos. Mas é verdade. A voz de Carla ganhava força. À medida que se aproximava dele, ele teve um colapso. O mundo da arte o destruiu e você. A cada palavra, a tensão aumentava. Você foi escondido para proteger sua mãe e a você mesmo. E então, como se o mundo estivesse desmoronando, uma nova figura entrou na galeria. Uma mulher elegante que carregava uma bolsa cara e olhava ao redor com uma mistura de desgosto e curiosidade. Era a mãe de Victor, que olhou diretamente para Thomas. O que você está fazendo aqui? Os olhos dela brilhavam de um jeito que Victor nunca tinha visto. Você, Thomas disse, claramente surpreso. Você me conhece? A mulher hesitou, e um murmúrio na sala engrossou. Você pode não se lembrar de mim, mas eu sou Amélia. Conhecia seu pai antes de tudo desmoronar. Meu Deus! Ela olhou para Carla, a confusão estampada em seu rosto. Se você é o filho dele, então você é a chave para tudo. Victor mal conseguia respirar. A sala daquele evento, que já parecia um drama de emoções intensas, agora se tornava uma arena de revelações chocantes. O olhar da multidão se movia entre os rostos familiares, aguardando cada nova revelação. Thomas, você tem que entender, eles não te deixaram por querer, Amélia disse, a paixão em sua voz, revelando seu próprio choque e dor. Não, isso não pode ser. Eu sou só um artista esquecido. Thomas gritou, sua voz ecoando na sala, mas a verdade que surgia era como uma tempestade prestes a atingir a costa. Victor sentiu o coração disparar. O que significava tudo isso para ele? O que eles estavam escondendo? Seus problemas financeiros, sua história de vida, tudo isso é parte do que o seu pai fez. Ele se sacrificou. Carla gritou, olhando profundamente nos olhos de Thomas. A verdade pode ser dolorosa, mas você precisa saber quem você realmente é. O clima mudava a cada palavra, e Victor se viu em um pesadelo no qual ninguém estava a salvo. Havia interação entre todos, segredos começando a emergir, como sombras ao luar. Thomas, um mendigo, não só isso. Ele era parte de uma pantomima de segredos que parecia maior que qualquer um poderia imaginar. Em um ímpeto, Victor sentiu que todo o seu mundo podia se desmoronar. Ele se perguntava, agora, como tudo isso afetaria sua relação com Maria, a mulher que ele queria no seu mundo superficial, mas que agora estava fervendo em meio a essa nova verdades. Ele olhou para ela e ficou chocado ao perceber que os olhos dela brilhavam não apenas de confusão, mas de uma centelha de compreensão. Como se, de alguma forma, ela soubesse que as coisas nunca seriam as mesmas, e da frágil conexão que haviam formado, uma nova sensação começou a surgir. As conexões estavam mudando, a realidade se afastando do que ele conhecia até aquele momento. Mas, e se ele não for o único com passado obscuro? Victor pensou em voz alta, e todos se viraram para ele. As emoções e verdades começaram a girar em um redemoinho. E no fundo, a única pergunta que ecoou na mente de todos foi: quais segredos mais estavam escondidos sob a superfície daquela história trágica? E por quanto tempo ele conseguiria manter sua própria realidade intacta, enquanto o mundo deles parecia prestes a explodir? A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Victor estava em choque. A confusão em sua mente girava a 1000 por hora. Thomas era o filho de um artista famoso? E como isso mudava tudo? O murmúrio da multidão aumentava, cada espectador buscando entender o que significava toda aquela revelação. Thomas, você tem que se lembrar. Carla insistiu, sua voz embargada pela emoção. Mas o olhar de Thomas estava longe, perdido no passado. Eu fui abandonado, Carla. Como posso acreditar que sou algo mais? Ele parecia uma sombra de si mesmo, lutando contra as ondas emocionais que o submergiam. Maria, com o coração acelerado, olhava para Thomas, tentando decifrar quem ele realmente era. O que isso significava para ela?
E para Victor, a confusão estava estampada nos rostos de todos. Mas no meio de tantas emoções, algo inesperado aconteceu. As portas da galeria se abriram bruscamente, e uma figura alta e imponente entrou, interrompendo o desenrolar da cena. Era um homem de terno escuro, com um olhar penetrante e uma segurança quase arrogante. "Parem tudo!" ele gritou, a voz ecoando. Chegou a hora da verdade. Todos se viraram para ele, perplexos. "Quem é você?" questionou Victor, seu tom desafiador tentando esconder a apreensão. Mas o homem ignorou a pergunta. "Thomas, você não sabe de nada, não é?" O homem continuou, avançando em direção a ele. "Você foi mantido em um jogo. Uma marionete nas mãos do seu pai e dos seus sócios. Ele não era o artista que você pensa que era. Ele era um homem consumido por ambição e ciúmes." O choque percorreu a sala. Thomas recuou, como se tivesse sido atingido por um golpe. "O que você está dizendo?" Suas palavras saíam quase em um sussurro, enquanto um frio intenso invadia seu corpo. O seu pai ocultou sua identidade para protegê-lo, ou para esconder seus próprios erros. "Ele tratou você como um prêmio que poderia usar", disse o homem, gesticulando amplamente. "Ele não se importava com você, Thomas. Era tudo sobre a arte e o poder. A sua mãe, Amélia, sabe disso." A multidão estava em transe. Victor sentiu seu coração disparar. Como isso poderia ser verdade? E o que isso significava para a história que começava a se desenrolar? "Você não pode acreditar nele, Thomas", Carla gripou, seu desespero transparecendo. Mas a certeza no olhar de Thomas começava a vacilar. E entre os murmúrios da plateia, algo assustador começou a surgir. "Eu sou o advogado do seu pai", o homem declarou. "E acredite, a herança que você nunca exigiu está prestes a vir à tona." Victor se sentiu desabando em si mesmo. Aquilo não apenas poderia mudar a vida de Thomas, mas a própria estrutura da sua. O que estava envolvido nessa herança? Poder, fama, mundo da arte e a sua relação com Maria. Seria possível que tudo o que ele pensou conhecer agora estivesse sendo arrastado para o desconhecido? "Você não poderá escapar, Thomas", o advogado continuou, a voz firme e impiedosa. "Sua história nunca foi só sua, e agora que você está aqui, não há como voltar atrás." Um murmúrio de espanto e confusão percorreu a galeria. Os olhares se cruzavam, e a incerteza pairava como uma nuvem pesada. Thomas parecia prestes a desmoronar. Victor queria gritar, mas se sentia como um prisioneiro de suas próprias escolhas. A verdade, como uma tempestade, se aproximava, e era impossível ignorá-la. "E então, Thomas?" o advogado questionou, a tensão na sala crescendo. "Qual é a sua escolha? Permanecer como um mendigo esquecido ou reivindicar o que é seu por direito?" Pela primeira vez, uma faísca de determinação iluminou os olhos de Thomas. Mas o que isso significava? Era apenas o início de um novo jogo, uma nova batalha que prometia mudar tudo. Enquanto as luzes da galeria brilhavam intensamente, Victor percebeu que a única certeza que tinha era a incerteza de um futuro que poderia ser devastador. E, no fundo, sabia que nada seria como antes. A tensão na galeria era palpável. Todos os olhares se voltaram para Thomas, enquanto ele lutava com as palavras impactantes. "Do advogado. Você não sabe de nada. Você foi mantido em um jogo, uma marionete." O choque estava escrito no rosto dele. O coração de Victor disparava, um turbilhão de emoções. Ele queria gritar, mas as palavras simplesmente não saíam. O último fragmento de seu mundo estava se despedaçando. "Thomas, você não pode acreditar nisso!" Carla exclamou. Sua voz vibrava com urgência. Thomas parecia hesitar, uma mistura de confusão e raiva. Mas antes que ele pudesse articular uma resposta, o advogado continuou, firme e sem pudores. "Vamos falar sobre a sua mãe, Thomas. Você não a conheceu muito bem, mas ela é a verdadeira artista aqui. Seu pai apenas tomou a fama para si
enquanto sua mãe viveu nas sombras. Um murmúrio correu pela galeria. Maria olhou para Victor, os olhos arregalados de espanto. O burburinho entre os convidados crescia. A curiosidade se misturava à incredulidade. O que ele está dizendo? Isso não faz sentido, Victor pensou, seu estômago revirando. E foi nesse momento que a mulher elegante, Amélia, deu um passo à frente. Espere, você não pode jogar essas acusações assim. Eu me sacrifiquei para proteger meu filho. A voz dela era uma mistura de fúria e tristeza. O tumulto na sala aumentou, e Victor podia sentir a energia do espaço se transformar em algo assustador. Thomas balançou a cabeça, sua mente em caos. Eu sou um ninguém, um mendigo. Como pode ser que eu tenha uma mãe artista famosa? A incredulidade era profunda em sua voz. E então, antes que pudessem processar tudo, um grito cortou o ar. A porta da galeria se abriu novamente, e um homem mais velho, com um olhar perturbado e os cabelos grisalhos, entrou em pânico. Ele estava tremendo. Não, não pode ser. Ele olhava diretamente para Thomas. Você está vivo, mas isso não pode estar acontecendo. As palavras dele eram quase incompreensíveis, mas o pânico era claro. Quem é você? Carla perguntou, dando um passo para trás, seu olhar alternando entre surpresa e medo. O que você sabe sobre ele? O homem hesitou, mas a verdade parecia prestes a despencar. Sou eu, Richard, seu pai. A revelação ficou ecoando na galeria como uma bomba. Os murmúrios cessaram e Victor sentiu um nó se formar na garganta. Richard, o pai que todos pensavam ter desaparecido? O que estava acontecendo? O rosto de Thomas se transformou em choque profundo. Meu pai? Mas você me abandonou? Sua voz ressoou cheia de dúvida e dor. Richard parecia desmoronar sob o peso da realidade. Eu fiz isso para te proteger. A fama do seu pai, ela destruiu tudo ao nosso redor. Eu me perdi, mas ainda sou seu pai. Na verdade, eu só. Voltei porque a arte que corremos o risco de perder é tudo o que nos resta. O coração de Victor disparou, o caos ao redor deles tornou-se um palco para essa nova realidade. O que isso significava para Thomas, para Carla? A galeria estava em um frenesi, e enquanto todos absorviam a nova informação, uma pergunta pairava no ar. A verdade que Thomas sempre procurou estava prestes a ser arrastada para a luz. Mas a que custo? Victor olhou para Maria, sem saber o que dizer. Ela estava tão perdida quanto ele, mas havia uma nova luz nos olhos dela. Uma faísca de esperança? Ou era apenas a destinação de mais conflitos? Thomas estava prestes a descobrir uma verdade devastadora sobre quem realmente era. Mas ainda havia mais caos por vir. O que mais seria revelado? O clima na galeria estava tenso, como se todo o ar tivesse se transformado em eletricidade. A declaração de Richard tinha deixado todos em suspense. Thomas estava em pé, paralisado, enquanto uma onda de confusão e emoção o envolvia. Todos os olhares estavam fixos nele, aguardando a reação. Ele tentou processar tudo. O que significava isso? Seu pai estava ali diante dele, trazendo revelações que ele nunca imaginou. Mas antes que Thomas pudesse responder, o advogado, impassível, lançou uma bomba ainda maior. Então, você está dizendo que Thomas é o herdeiro de uma fortuna que foi escondida? E a verdade sobre sua mãe? O que você realmente sabe, Richard? Ele estava pronto para expor mais segredos. De repente, uma mulher exausta, com lágrimas nos olhos, passou pela multidão. Era uma figura familiar, a avó de Thomas. As pessoas se afastaram, em choque com a sua presença. Thomas! Ela gritou, a voz trêmula, ecoando na sala. Eu vim buscar você. Thomas ficou ainda mais atordoado. O que você está fazendo aqui, vovó? Ele mal conseguia reconhecer o que estava acontecendo. Você não deveria estar aqui. Precisamos conversar, meu filho. A voz dela era apressada, cheia de pânico. A verdade é mais complexa do que você imagina.
Nesse instante, os olhares se alternavam entre a avó e o pai. A confusão apenas aumentava. Victor estava atordoado, tentando entender como todas aquelas ligações se entrelaçavam. O que mais estavam escondendo dele? Daquelas paredes da galeria estava surgindo um turbilhão de segredos. E então aconteceu. Um som ensurdecedor. Algo que parecia uma explosão, que ecoou através da galeria. A luz começou a piscar, e em questão de segundos, as portas de vidro se estilhaçaram com um impacto devastador. As pessoas gritaram, e a sala se transformou em um caos absoluto. O grunhido do vidro quebrando fez todos pararem por um instante, paralisados pelo terror. O que estava acontecendo? Thomas, aturdido, tomou a frente da avó, instintivamente se colocando entre ela e a ameaça desconhecida. O advogado caiu de joelhos, tentando proteger sua cabeça. Richard, com a expressão em choque, olhava ao redor em busca de segurança. E em meio ao grito da multidão, uma pessoa encapuzada entrou correndo, sua figura difusa entre os destroços. Parem! A voz era alta e cortante, ecoando pelas paredes. A figura parou no meio do salão. E todos ficaram em silêncio, atordoados. A verdade não pode ser ignorada. Thomas olhou fixamente para a figura misteriosa. É uma mulher. Estava agitada, os olhos brilhando com um misto de raiva e resolução. Ao se aproximar, ela jogou o capuz para trás e todos reconheceram o rosto. Era Julia, uma artista famosa que havia desaparecido há anos, conhecida por suas obras provocativas e radicalmente diferentes. Mãe? Thomas mal pôde sussurrar. A sala ficou em completo silêncio, a revelação deixando todos em estado de choque. A mulher que ele pensava que estava fora da sua vida tinha se escondido por tanto tempo, e agora estava de volta, trazendo uma nova camada de segredos. O que mais ela estava escondendo? Thomas, você precisa saber de tudo. Eu fiz escolhas, mas você não pode ficar sem compreender o que realmente aconteceu. As palavras dela eram como facadas, cada sílaba pesando no vento. Ar. Mãe, como é possível? A dor e a confusão tamparam a voz de Thomas como uma tempestade. O que isso significava para ele, para sua identidade? O impacto emocional era devastador. Tudo o que ele acreditava ter construído estava desmoronando. Enquanto a multidão se agitava em nervosismo, a tensão crescia. O que mais seria revelado? Julia estava de volta, e com ela um fardo de verdades que poderia mudar a vida de todos. Victor observava, o frio invadindo sua espinha. O cenário agora era mais confuso do que nunca, e ele se perguntava qual seria o próximo passo nesse labirinto de segredos. Uma verdade estava prestes a desabar, e ninguém estava preparado para o que viriam a descobrir. A tensão na galeria era palpável. Todos os olhares estavam fixos em Thomas, que com a boca entreaberta processava as palavras de sua mãe Julia. O desconcerto era evidente. Como pode ser? A incredulidade dançava nos olhos dele, enquanto as emoções se espremiam entre raiva e devoção. Mas assim que a verdade começou a sair da boca dela, algo inesperado aconteceu. Um estrondo. O alarme de incêndio disparou, ecoando e cortando o ar pesado da sala. As luzes começaram a piscar. O pânico foi imediato. Pessoas gritavam, tentando encontrar a saída. O calor rapidamente se tornou sufocante. Agora a multidão estava em caos. Cada um se esbarrando e empurrando na busca por segurança. Fiquem calmos, Victor gritou, mas sua voz era tragada pelo tumulto. Ele olhou para Maria, desesperado, tentando encontrá-la em meio à confusão. A cena era uma verdadeira loucura. Os rostos se contorciam em medo, alguns tombando no chão enquanto tentavam escapar. E foi nesse momento de desespero que uma nova figura emergiu do tumulto. Um homem alto, com ar decididamente ameaçador, vestindo uma jaqueta preta. Seus olhos eram frios como gelo. Ele atravessou a multidão com uma determinação feroz,
mirando diretamente em Thomas. As pessoas se afastavam, temendo o que ele poderia fazer. O alarme parecia ter despertado algo obscuro. Thomas! O homem gritou, a voz rasgando o ar. Você não deveria ter voltado. O que você está fazendo aqui? A hostilidade em suas palavras fez a sala silenciar momentaneamente. O pânico deu lugar a uma mistura de confusão e apreensão. Quem era aquele sujeito e por que ele parecia tão familiar para Thomas? Quem é você? Thomas perguntou, a voz trêmula, porém desafiadora. O que você quer de mim? Eu sou seu pai, o homem declarou, sem hesitação. O choque foi imenso. Thomas parecia estar em um filme de terror, piscando para reconhecer a situação surreal. Victor sentiu que o chão sob seus pés estava se desfazendo. Não, isso não pode ser verdade. Seus pensamentos borbulhavam de incredulidade. Você foi longe demais. Não deveria ter voltado à cidade. Meu God, o que você fez? O homem disse, seus olhos transbordando raiva e tristeza. Thomas olhou de volta para Julia, que parecia tão chocada quanto ele. Por que ninguém me disse que era você? A dor brotava em sua voz, cada palavra refletindo uma história cheia de traumas e segredos. Você não entende. Eu não queria te perder novamente. O pai de Thomas avançou, mas Julia se interpôs entre os dois, gritando. Fique longe dele. Ele não tem culpa de nada. Culpa? O homem deu uma risadinha sombria. A culpa é de todos nós. Ele não é só um artista perdido. Ele é a chave para o nosso passado. E agora precisamos dele. Você não percebe? Ele estava em frenesi, fazendo a multidão se desviar. Alguns dos convidados já tentando fuçar no celular, capturando o caos. E então, como um eco distante, um tiro disparou. A sala parou. O som reverberava de uma arma, e a faísca de uma bala iluminou a escuridão. A imagem de pessoas se jogando ao chão, buscando abrigo, automaticamente encheu o local de terror. O homem que se dizia pai de Thomas caiu, uma expressão de incredulidade e dor se espalhando por seu rosto. A calma que se seguira após o grito de terror era ensurdecedora. Enquanto todos olhavam para a cena, o corpo do homem desabou e Thomas ficou paralisado. A confusão se transformou em horror. O que estava acontecendo? A resposta era um mistério envolto em tiros e lágrimas. Thomas, Julia gritou. Você precisa decidir. Isso não acabou. O passado não pode ser apagado. O caos reinava e as perguntas fervilhavam no ar. Quem havia disparado a arma? E por que tudo isso acontecia no meio do que deveria ser um reencontro? As verdadeiras naturezas dos personagens começaram a escalar, e em meio ao grito silencioso que vitimizava o presente, uma nova verdade começava a tomar forma. Victor se sentiu impotente, enquanto Maria agarrava seu braço. Os olhares se cruzavam. O que aconteceria agora? O que mais estava por vir? A diretriz de suas vidas mudara radicalmente, e a única certeza era que a história ainda guardava muitos segredos a serem revelados. A sala estava em tumulto. O estrondo do vidro quebrando ainda ecoava nos ouvidos de todos, e a presença da mulher que se dizia mãe de Thomas fez o clima tornar-se ainda mais tenso. Mas a dor de ter um tiro disparado no meio de uma revelação chocante tomou conta do ambiente. As pessoas se agacharam, e alguns gritavam, tentando escapar para a saída. Thomas ficou paralisado, seu olhar fixo no corpo do homem caído. Uma mistura de choque e confusão tomou conta dele. Pai, foi... A palavra escapou como um sussurro, enquanto Julia, sua mãe, se aproximava dele com desespero. Thomas, não! Não seja imprudente! Julia gritou, suas mãos tremendo. Mas antes que pudesse se mover, Victor, tentando pensar rápido, puxou Maria e a levou para um canto seguro, também mergulhado em pensamentos desencontrados. O que estava acontecendo? Quem era realmente seu pai? O que esse caótico reencontro significava para ele? Para todos eles,
E então, em meio às emoções caóticas, a avó de Thomas ergueu a voz, forte e decidida. Precisamos sair. Não podemos ficar aqui. Ela se moveu rapidamente, puxando Thomas para longe do corpo. Mas o clima era de urgência. Uma necessidade visceral de escapar, mas também de saber o que realmente estava acontecendo. Thomas! Richard, agora com o rosto pálido e confuso, olhou para o filho. Desculpe por tudo, filho. Não era assim que queria te encontrar. Precisamos nos unir. Há muito mais em jogo aqui. Mas a plateia em volta continuava agitada, o barulho tomando conta da galeria, e o caos só aumentava. Eis que uma nova voz se fez ouvir na confusão. Era um policial, entrando pela porta quebrada. Police! Todos calem-se e afastem-se do local. O comando cortou o ar, e as pessoas começaram a se dispersar. Um misto de alívio e medo se espalhando. Era um instante de clareza em meio ao torvelinho. Enquanto as luzes se estabilizavam, um silêncio começou a se formar. As pessoas, agora em meio ao pânico, olhavam para Thomas. Era um robô em piloto automático, tentando processar tudo o que havia acontecido em questão de minutos. O que ele pensava que era verdade, mostrava-se um emaranhado de mentiras e segredos. Você não está sozinho, filho. Júlia, buscando seu olhar, disse, sua voz cheia de dor. Eu sempre estive aqui, mesmo que não estive fisicamente. Você é parte de algo maior, um legado que não podemos deixar se perder. Thomas piscou, confuso, olhou para cada. Fez-se ao seu redor. Maria, Victor e, claro, seus pais. Como ele poderia reconciliar todos esses sentimentos? Ele queria gritar, mas ao invés disso, sentiu um nó apertado na garganta. Mas tudo isso, tudo o que eu vivi, o que eu sou agora, o que tudo isso significa? E diante dele, a resposta começou a se desenrolar. Richard, ainda no chão, negava com a cabeça. Não podemos permitir que o passado nos defina, mas temos que encarar a verdade. Thomas, você tem um futuro. Vamos cuidar disso juntos. O eco daquelas palavras reverberou no ar. Enquanto o pânico dava lugar a um entendimento, aos poucos, Thomas sentia um calor começando a crescer dentro dele. É verdade que o passado pesava, mas ele poderia moldar seu futuro. Era um alívio e uma nova responsabilidade. Victor se virou para Maria, que ligeiramente sabia que tudo aquilo mudaria suas vidas para sempre. Espero que possamos encontrar uma forma de seguir em frente. Para todos nós. Ele segurou a mão dela, como um sinal de esperança em meio ao caos que o cercava. As sirenes começaram a soar do lado de fora, e as luzes da galeria começaram a piscar novamente. Os policiais se moviam organizadamente, prontos para investigar a situação, mas o clima emocional já começava a se dissipar lentamente, como a fumaça. Vamos nos encontrar depois? Thomas disse, seus olhos fixos em Júlia. Será que realmente poderiam se reconstruir a partir de tudo isso? Ela sentiu. Lágrimas escorrendo pelo rosto, um misto de esperança e dor. Enquanto a galeria se esvaziava, os rostos se tornaram lembranças, e os ecos de promessas silenciosas tomavam conta do ar. Thomas ainda não sabia o que o futuro reservava, mas estava decidido a desvendar sua história, a verdade escondida nas sombras. E com isso, a cena se desfez em um último olhar esperançoso. A transição entre passado e futuro, entre dor e amor, ainda pairava no ar. O que viria a seguir? Todos estavam prestes a descobrir, mas uma coisa era certa: a verdade sempre vem à tona. E a história deles ainda era só o começo. E se você achou essa história incrível e quer acompanhar os próximos capítulos, você precisa se inscrever no canal imediatamente. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final chocante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história.
Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos fazer parte dessa jornada.